Querido, tudo bem? Aqui quem fala é Marco Sivinski e hoje nós temos uma mensagem muito boa e muito polêmica. É Azusa e Bênção de Toronto, as duas farsas. Então eu vou falar a respeito tanto no avivamento da Rua Azusa quanto a Bênção de Toronto. Muitas pessoas não sabem sobre o que foi isso, e o que representa hoje para nós, para a comunidade cristã. Se foi algo relevante, se é algo que deve ser exercido ainda, se nós devemos olhar para esses dois movimentos como algo vindo do Espírito Santo, como algo que realmente veio de Deus. Então a gente vai abordar esse tema hoje. Então vão entrando, deixando seus comentários. Eu vou iniciar com uma oração, vou colocar um fundo musical, nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, vamos pedir para o Espírito Santo iluminar nossa mente para que a gente possa compreender a palavra. Mas, primeiramente, quero agradecer a minha mãe, Cláudia Santos, que entrou aí na live. Deus te abençoe, minha mãe, fique aí. Eu te amo muito, já estou com saudade. Vão entrando, deixando seus comentários aí, que em breve a gente vai estar iniciando a mensagem sobre o que foi o avivamento da Rua Azusa e o que foi a Bênção de Toronto. Muitas pessoas não sabem o que foi isso e o que significou isso. Então vou colocar uma canção para a gente poder orar. Vamos orar então. Senhor Jesus, obrigado por tudo. Obrigado pela vida. Obrigado por nos dar reais motivos de acreditar em Ti. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos Teu, Senhor. Que o Teu Espírito, que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente para que a gente possa compreender a Tua palavra. Senhor, nós estamos aqui pregando religião. Eu não estou aqui para convencer ninguém a seguir o cristianismo ou outra religião. Eu estou aqui para falar da fé cristã. Eu estou aqui para falar da fé em Ti, Jesus. Pois todos aqueles que estão em Ti jamais serão confundidos. Oramos também, Senhor, por todas aquelas pessoas que estão precisando de uma oração, que estão acometidos de alguma enfermidade, que estão até no leito de morte. Senhor, levanta essa pessoa, restaura, traz ânimo, traz saúde para essa pessoa. Senhor, que a Tua palavra venha de encontro a nós e que a Tua palavra nos liberte. A Tua palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade está disponível, essa verdade será hoje comunicada a cada um do outro lado. Basta acreditar, basta ter fé e abraçar essa fé, a fé em Ti, Jesus, pois não há outro caminho. Tu és o caminho, a verdade e a vida, e não há outro acesso a Deus senão por Ti, Jesus, o nosso amado, o amado de nossas almas. Obrigado por tudo, Jesus. Amém. Então vão entrando, eu já vou iniciar a mensagem. Um abraço aí para a Cristina, também minha irmã. Deus abençoe, Cris. Deus abençoe. Cristina Tavares, minha irmã querida. Fica aí, hein? Fica na benção aí. Oração. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca mais a gente vai ser o mesmo quando Cristo estiver em nossas vidas. Nunca mais a gente vai ser igual. E a gente não vai conseguir mais viver longe desse amor. Você crê nisso? Então fica aí que vai ser denso. Acho que nunca mais vai ser o mesmo, nunca. Quando Cristo nos libertar, nós verdadeiramente seremos livres no seu amor. Ele subiu até a cruz e o véu do tempo foi rasgado e ali iniciou-se um novo mandamento, uma nova aliança. Amém? Vitor Gabriel, abraço meu querido, te amo meu irmão, vão entrando. Pois o seu amor me libertou, eu
quero viver nos teus braços. Eu vou iniciar a mensagem, mais um minutinho. Então vamos iniciar a nossa mensagem. Quero também agradecer ao Rafael Braga, meu colega de serviço e meu amigo, meu irmão, a sua esposa Samara também. Deus abençoe, Samara. Deus abençoe vocês. Continue firmes na fé no nosso Salvador. Amém? Então, assim, a mensagem de hoje é o avivamento da Rua Azusa e a bênção de Toronto. São as duas farsas. Por que eu digo que são as duas farsas? Pois nós temos a Bíblia como nosso manual de fé. Então é a Bíblia sobre Cristo, sobre Deus. Então tudo que a gente precisa está aqui. O que aconteceu, tanto no avivamento da Rua Azusa, quanto na bênção de Toronto, nada tem a ver com o Evangelho, com a palavra de Deus. Nada tem. O que houve ali foi uma deturpação do Evangelho. O que houve ali foi uma iniciação do evangélico genérico, um evangelho falsificado, por assim dizer. Mas calma, talvez, e ver e escutar as argumentações que eu tenho a respeito desses dois movimentos. Se você tem dúvida, ou se você nunca escutou o outro lado, apenas apresentar o lado desses dois movimentos como se fossem movimentos que foram gerados do Espírito Santo, que receberam o ok do Espírito Santo, então você está enganado. Então a partir de hoje você vai ver a outra visão, que eu creio que é a visão correta. Por que é a visão correta? Eu não sou o dono da verdade. Eu não sou o guardião de toda a verdade. Mas se nós, que somos cristãos, seguimos a Bíblia Sagrada, seremos das 5 solas do movimento protestante, então, sola Escritura. Então, somente a Escritura. Se nós temos a Escritura como apenas nosso manual de vida cristã e de conduta e de salvação, e de onde nós temos fonte, onde nós podemos encontrar palavras, podemos encontrar textos que falam a respeito de Deus, a respeito do Espírito Santo, a respeito de Jesus, então nós precisamos crer nessa palavra. Então, se você crê nessa palavra, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, então como você vai crer que o que aconteceu na Rua Azusa e o que aconteceu em Toronto, a bênção de Toronto, tem a ver com Deus? Então você está me dizendo então que o Espírito Santo mudou a sua maneira de agir? Então você está dizendo que o Espírito Santo não age da mesma forma? Porque o que aconteceu ali nada tem a ver com o Espírito Santo, nada tem a ver com o Evangelho, com as boas novas, longe disso. Ou você fica o que aconteceu nesses dois movimentos, ou você fica com aquilo que o apóstolo Paulo ensinou, e os outros apóstolos também ensinaram, ou aquilo que Cristo nos deixou. Então, eu convido vocês para nós lermos Tito 3:10. Vamos lá, Tito 3:10. Olha o que diz sobre os hereges. Depois de exortar a primeira e a segunda vez alguém que causa divisões, passa a evitá-los. Sabes que tal indivíduo perverteu-se, vive pecando e já condenou a si mesmo. Então, depois de ter exortado a primeira vez e a segunda vez, pessoas que causam divisão, que trazem heresia para a comunidade, evitam-os, deixa de lado. É perca de tempo lidar com pessoas que não têm a Bíblia como manual de fé e de conduta, pessoas que creem em novas revelações. É aí onde que mora o perigo. Eu sempre falo que interpretação da Bíblia é apenas uma interpretação do sentido do texto. Mas existem várias maneiras de expor esse texto, de comunicar esse texto. Aí sim, o perigo está quando há uma nova interpretação do texto. Aí é onde que mora o perigo. Aí é onde que existe, e aí é onde que nasce a mãe das heresias. Então, o perigo vem a cavalo da ignorância e daqueles que são analfabetos na Bíblia, aqueles que não são obreiros aptos, como diz em 2 Timóteo 2,15. O que diz em 2 Timóteo 2,15?
Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Opa! Manejar bem a palavra da verdade? O que quer dizer isso? Manejar. Alguém que maneja, alguém que tem domínio, que sabe o que está falando. Então, como você vai ser um obreiro aprovado, um obreiro apto, alguém que trabalha para o reino, se você não tem interesse das coisas de Deus? Você diz que é cristão, você diz que segue a Cristo, mas você rejeita a palavra dele. Você pega a palavra e deixa de escanteio, como se fosse um objeto, como se fosse apenas um livro qualquer, como alguns que eu tenho aqui na minha prateleira. Não, aqui é a palavra de Deus, contém a palavra de Deus e é a palavra de Deus, revelada para mim e para você, que foi revelado para 44 aproximadamente escritores que receberam essa revelação, foram inspirados pelo Espírito Santo e escreveram. E cabe a mim, cabe a você buscar iluminação para compreender essa palavra. Mas essa iluminação, ela vem de Deus, ela vem do Espírito Santo. Mas como você ter essa iluminação? Como você compreender a palavra de Deus? Aceitando esse Cristo, vivendo esse Evangelho. O Espírito Santo vai abrir as tuas faculdades mentais, você vai compreender a palavra. E você vai compreender a palavra. Então eu vou começar iniciando agora sobre a Rua Azusa. O movimento da Rua Azusa, que aconteceu em Los Angeles, na Califórnia, em 1906, por um líder chamado William Joseph Seymour. Meu inglês é muito péssimo, mas eu vou tentar passar para vocês da forma que eu consigo ler. Ele era um afro-americano, ele era filho de ex-escravos, e ele começou esse movimento da Rua Azusa. Ele tinha aproximadamente 35 a 36 anos quando ele começou esse movimento. E ali onde que se encontrava esse prédio, onde tinha essas reuniões de avivamentos, esses movimentos carismáticos que extrapolavam, antigamente existia uma igreja metodista episcopal africana nesse local. E depois deu lugar para esse movimento. Mas o que acontecia nessa igreja, nesse local onde que havia reuniões? O que havia? Bom, ali havia muita glossa, muitas línguas estranhas, de maneira que muitas pessoas alegavam que às vezes eles gritavam 3 dias e 3 noites sem parar. 3 dias e 6 noites sem parar. Mas da onde que eu tirei que aquilo ali foi uma heresia, que aquilo nada tinha a ver com a palavra de Deus? Bom, isso é assunto para mais adiante. Vamos continuar. Então, esse movimento que se intensificou ali, eles acreditavam que naquele período, naquele momento, em 1906, estava se cumprindo a profecia de Joel 2:28, que diz: naqueles últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Você sabe dessa passagem? Se não sabe, vamos ler então. Joel. Vamos lá. Joel. Como é um livro muito pequeno, eu tenho uma dificuldade de achá-lo. Mas a gente vai achar. Então vamos ficando aí. Joel 2:28. O que diz? Preste atenção. 2:28. Depois disso, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos filhos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Manifestarei maravilhas no céu e na terra. Sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora o 32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui, essa mesma passagem que o apóstolo Pedro disse, depois quando foi batizado no Espírito Santo, em Atos 2, Pedro, com toda a autoridade, ele disse que ninguém estava embriagado, mas aquilo estava cumprindo o que houve em Atos 2.
Então, se ali, em Atos 2, cumpriu a profecia de Joel 2,28, eles foram batizados no Espírito Santo, houve apenas um batismo. Então, que batismo é esse que acontecia na igreja da Azusa? Que derramar era esse? Que segunda bênção era esse? Que a evidência de ter o Espírito Santo, ou de possuir o Espírito Santo, ou de ser um cristão de fato, era receber essa segunda bênção. Então havia, por mais que muitas pessoas acreditavam que eles não faziam acepções de pessoas, de etnias, de raça, mas quando eles veem os cristãos da classe A, são aqueles que são batizados no Espírito Santo, que receberam o Espírito Santo, que falaram em novas línguas, ou língua dos anjos, como alguns acreditam, e do outro lado os cristãos B, que não experimentaram essa segunda bênção porque lhes faltou fé, lhes faltou acreditar, crer e se mover. Então, por mais que eles aparentemente pareciam não causar divisão na igreja como um único corpo, quando eles faziam, davam ênfase a isso, eles dividiam a comunidade. E como acontece hoje em muitas igrejas neopentecostais, onde muitas pessoas que realmente seguem a Cristo, realmente têm uma vida dedicada para Cristo, para o Evangelho, são cristãos realmente sinceros, só que muitos ainda não entenderam a respeito das boas novas, então eles acham que ainda falta algo neles, como um dia eu também pensei. Por que essas pessoas caem no chão? Por que as pessoas falam em novas línguas e eu não falo? Então eu me sentia um cristão classe B. É assim que eu me sentia. E assim muitos sentem também. Mas não há essa divisão. Não há essa divisão. Somos todos um corpo. Pense, você, sem a sua orelha, não vai fazer falta uma orelha? Sem um olho, não vai fazer falta um olho? Então todos nós, comunidade, formamos um corpo. O corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Todos somos importantes. Não há acepções entre pessoas. Deus não faz acepções entre pessoas. Já dizia o profeta Samuel. Não faz. Nós somos apenas um corpo. Não existe mais fé ou menos fé. Ou se um crê mais ou menos. Ou nós somos apenas um corpo. E todos temos que estar no mesmo intuito, no mesmo alvo, que é Cristo. Nós marchamos rumo à vida eterna. Nós marchamos rumo à vida eterna. Tem uma palavra de Calvino, uma citação de Calvino que diz assim: a sã doutrina certamente jamais prevalecerá até que as igrejas sejam melhores, providas de pastores qualificados, que possam desempenhar com seriedade o ofício de pastores. Essa mensagem é de Calvino. Então a comunidade nunca vai crescer se eles colocarem homens despreparados para pregar o Evangelho. Que sã doutrina vão passar? Qual é a doutrina que vão passar para a comunidade? Então a gente precisa de pessoas aptas, que pregam o Evangelho. Como eu falei em 2 Timóteo 2,15, um obreiro que maneje bem a palavra da verdade. São essas pessoas que nós precisamos. Como houve lá em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos escolheram 7 diáconos, homens cheios do Espírito Santo, entre eles Filipe e Estevão, pessoas aptas, pessoas cheias do Espírito Santo, que você possamos ser cheios do Espírito Santo. Mas esse cheio do Espírito Santo não é algazarra. Esse cheio do Espírito Santo não é bagunça. Em Efésios diz que o Espírito Santo se entristece com gritaria. Então a gritaria não comove o Espírito Santo, a gritaria não traz o Espírito Santo, mas afasta o Espírito Santo. A gritaria entristece o Espírito Santo. Quando você grita numa comunidade, quando você berra numa comunidade, no encontro, no culto, você está dizendo assim: eu não creio que Deus é um Deus onipresente, onividente, onisciente. Eu não creio. Por que eu tenho que berrar para Deus me escutar? Para que eu tenho que berrar, fazer algazarra para Deus me escutar? Se Deus me escuta no silêncio do meu quarto, como está escrito em Mateus 6,6. O que diz em Mateus 6,6? Vamos lá? Mateus capítulo 6, versículo 6. O que diz? Vamos lá. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ora teu pai,
que está em secreto, e o teu Pai, que vê tudo que é em secreto, te recompensará. Então, meu querido, existe alguma diferença entre o Deus que responde no secreto, no silêncio do teu quarto, de Mateus 6,6, para o Deus das algazarras, das bagunças, das gritarias? Existe. Porque o Deus que a Bíblia demonstra para nós, um Deus que conhece até cada fio do teu cabelo. Ele formou o universo, as estrelas, tudo. Então você acha que você tem necessidade de gritar para ele te ouvir? O que você tem trazido para a liturgia da igreja? Qual é a liturgia da tua igreja, da comunidade? A tua liturgia diz que as canções, os hinos têm que ser para o homem? Estou aqui, olha para mim, minha bênção vai chegar. A liturgia do teu culto diz que ninguém pode batizar outra pessoa, somente o pastor? A liturgia do teu culto diz que a Santa Ceia não pode ser ministrada pelos membros da comunidade, em outros lugares, com outros irmãos? O que diz? Então vamos parar de acrescentar o que a Bíblia não diz. Vamos parar de fazer apontamentos e retóricas em cima e sobre a palavra de Deus que ela não disse. Existem algumas regras de hermenêutica, e uma delas diz que os versículos mais fáceis interpretam os mais difíceis. Então, os versículos mais fáceis faz correlações com os mais difíceis e dão luz. Essa passagem daí você consegue compreender. Entendeu? Mas o que nós vemos hoje nessas igrejas extremamente carismáticas, essas igrejas neopentecostais, não estou aqui para criticar ninguém, mas é a verdade, eu estou aqui para pregar a verdade. Então, me desculpe, não importa o que você pensa de mim, não importa se você está me condenando ou me julgando, porque eu estou falando do movimento neopentecostal, isso não me importa. Importa que o movimento pentecostal é um fogo estranho, há cultos de demônios, há pessoas se manifestando, um espírito demoníaco, e a igreja absorvendo aquilo como uma bênção de Deus, um cair do espírito, mas são pessoas possessas por um demônio, por Satanás, e nada tem a ver com o Evangelho. O Evangelho levanta, o Evangelho nos aponta para Cristo. O único sofrimento que a gente deve ter é o sofrimento pelo amor do Evangelho, como diz em 2 Timóteo 1,8, quando Paulo fala para o seu filho na fé: Timóteo, sofre comigo as dores, os sofrimentos do Evangelho. Então o Evangelho é sofrimento, mas sofrimento não é cair no chão e se machucar, sofrimento não é machucar outros irmãos pelo meu ato imprudente, pelo meu ato carnal, de entrar numa frenesi e sair rodopiando que nem um peão da casa própria, e sair rastejando que nem uma cobra pelo chão. Eu já vi irmãos rastejando em S no chão como se fossem cobras. Eu já vi irmãos girando como se fosse uma máquina de lavar roupa. Eu já vi irmãos caindo e machucando outros irmãos. Eu já vi irmãos caindo e quebrando seu óculos, trazendo prejuízo para si mesmo. Que Espírito Santo é esse? Que Espírito Santo é esse? Que manifestar do Espírito é esse que traz prejuízo para você? No outro dia você está lá, passando um óculos em 10, 12 vezes, ou pedindo emprestado a alguém para comprar um óculos, porque você quebrou no culto, o culto do Espírito, o culto que você estava cheio do Espírito. Se nós olharmos para a Bíblia, a maioria das pessoas que caíram prostradas diante de Deus, elas caíram para frente, ajoelhada, em reverência, em resposta. Ninguém caiu para trás. Ninguém caiu e ficou no estado inconsciente. O apóstolo Paulo fala que a gente tem que prestar um culto racional. Isso é um culto racional? Um culto onde você caiu, não sabe o que você fez, não sabe o que aquilo vai trazer para o seu dia a dia. Você acha que isso é um culto racional? Você acha que nisso, e por isso está o Espírito Santo na sua vida? Você crê nisso? Então, o que aconteceu na rua Azusa nada tem a ver com o Espírito Santo. E como eu sei que o que aconteceu ali não foi um avivamento espiritual? Como eu sei? Por 3 evidências mínimas, básicas e simples. Qualquer pessoa pode refletir e pensar. Primeiro, eles falavam em línguas como se fosse a única evidência dos batismos no Espírito Santo, e separavam cristãos da série A e B.
como se fossem aqueles que receberam o Espírito Santo, estão mais próximos de Deus. Está aí uma heresia, está aí algo que não procede da palavra de Deus. Nós somos selados pelo Espírito Santo. E houve só um batismo no Espírito Santo. Amém? O batismo que há hoje é a inserção, quando o cristão é inserido no corpo de Cristo, ali ele é batizado no Espírito Santo, pois o Espírito Santo começa a fazer parte da vida dele. E a palavra é clara, nem todos falarão em língua, nem todos profetizarão. Se nem todos falarão em língua e nem todos profetizarão, então falar em língua não é uma obrigação, falar em língua não é a certeza daquele que é nascido do Espírito ou tem o Espírito Santo. Não. Há várias maneiras do Espírito Santo se manifestar na sua vida, meu querido. Então, a segunda evidência que não houve o avivamento na rua Azusa, mas foi uma deturpação do Evangelho. A desordem no culto, havia muita desordem no culto, bagunça, eles gritavam 3 dias, 3 noites. Muitos não comiam, desmaiavam. Isso não é o Espírito Santo. E aonde nós vemos que isso não provém, está em 1 Coríntios 12, deixa eu ver se é 12 ou 14. Agora me deu um branco, vamos lá. Depois de Atos, 1 Coríntios 12. Não, 1 Coríntios 14, 26, que é sobre a ordem no culto, a necessidade de ordem no culto. Diz assim, eu vou ler só o primeiro capítulo, o primeiro versículo, 26. Então é 1 Coríntios 14, 26. Irmãos, que fazer então? Quando vos reunis, cada um de vós tem um hino, tem uma palavra de instrução, tem uma revelação, tem uma palavra em língua, tem nesses cultos onde que todo mundo faz tudo ao mesmo tempo. E aqui está dizendo que é para todos fazerem ao mesmo tempo. Se alguém falar em línguas, que fale somente 2, quanto mais 3, se houver intérprete. Então não vou me estender muito. Em Mateus 7, 15, Jesus já orientava a respeito de pessoas que viriam e se infiltrariam na comunidade de Cristo, na igreja de Cristo. E esses, aparentemente, até têm cheiro de ovelha, têm aspecto de ovelha, mas são lobo devoradores. Olha o que diz em Mateus 7, 14, vamos lá. Mateus 7, 14, o que diz? Na verdade é 7,15. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vós disfarçados de pele de ovelha, mas interiormente são lobo devoradores. O 16. Pelos frutos o conhecereis. Por acaso colhe-se uvas, espinhos, ou figos plantados com espinho? Então Jesus está dizendo que pelos seus frutos nós vamos conhecê-los. Quem são os falsos profetas? Eles estão no meio do povo de Deus. E como vamos reconhecê-los? Como? Agora vem a terceira evidência. Erros no uso dos ministérios e dos dons. Então, é um descontrole, há uma má interpretação. O que é ministério? 5 ministérios de Cristo dados por a igreja, de Efésios 4:11, e o que são as manifestações do Espírito Santo de 1 Coríntios 12 e Romanos 12. Então, eles confundem muito isso. E a igreja também é levada a acreditar nisso. Pois esses falsos profetas, eles têm um poder grande de persuadir a comunidade, de enganar a comunidade. Vamos agora falar. Então nós já vimos que o avivamento da rua Azusa nada tem a ver com o Espírito Santo, nada tem a ver com o avivamento, nada tem a ver. Então esse movimento que começou ali com William Joseph Seymour, nada tem a ver com o Espírito Santo. Então as 3 evidências que eu falei, falar em línguas, como evidência do batismo do Espírito Santo, uma segunda bênção, a desordem do culto, como eu falei de 1 Coríntios 14, 26, e os erros sobre os ministérios e dons. Ficou claro? Vamos partir agora então, para a bênção de Toronto. Vamos lá. Antes disso, eu gostaria de ler com vocês 2 Pedro. 2 Pedro, vamos lá. Finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse.
1 Pedro, 2 Pedro. 2 Pedro 2, do 1 ao 3. Ó. Mas entre o povo também houve falsos profetas. Assim como entre vós haverá falsos mestres. As ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão a sua vida de libertinagem, e o caminho da verdade será difamado por causa deles. Movidos pela ganância, também vos explorarão com suas artimanhas. Sua condenação desde há muito tempo não tarda, e sua destruição não será inerte. Amém? Então, no passado houve falsos profetas, como também houve. Esses introduzirão secretamente heresias destrutivas. É o que acontece hoje. Falsos profetas, falsos mestres. Como diz em 2 Timóteo 4:3, e virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões os ouvidos, amontoarão para si mestres segundo as suas próprias paixões ou concupiscências. Então, nós estamos vivendo nesse período dos falsos mestres, das pregações coach, dos pastores coach. Olha aí o exemplo do pastor Cláudio Duarte. Eu não estou criticando ele, talvez seja um homem de Deus, até creio que seja um homem de Deus, mas infelizmente ele pendeu para o lado das palestras, do motivacional. Então é pouca pregação, é pouco evangelho e muita alegoria, muita ilustração, muita piada. E as almas estão indo para o inferno. São mensagens que até tiram o riso da plateia, mas não edificam, não transformam as vidas. Não alimentam a comunidade. Não é uma pregação expositiva, onde tu sente prazer de ouvir, se alimentar e saber mais sobre esse Cristo. Não. São apenas palestrantes. E a igreja são apenas uma plateia. Ou um clube com sócios. Apenas isso. Estamos perdendo a identidade. Estamos deixando de ser parte da igreja primitiva, o segmento da igreja primitiva. Longe disso. E se não fosse por algumas doutrinas que a gente ainda segue, nem poderíamos dizer que nós fazemos parte daquela igreja de Atos 2. Essa é a verdade. Então a bênção de Toronto, ela começou na conversão de um homem chamado John Arnott, em 1955, quando Cristo se converteu a Cristo. Amém? Até aí tudo bem. Billy Graham, um homem de Deus, beleza. John Arnott, um jovem, até aí tudo bem. Depois ele começou a frequentar uma igreja batista. Até aí também tudo bem. Mas o problema, qual é o problema? Ele começou a beber das heresias de quem? As heresias pentecostais de quem? Da teologia da prosperidade de quem? Beber disso, né? E Benny Hinn também bebeu muito de quem? Kenneth Hagin, que é o homem da palavra de fé, é aquele homem que dá as risadas, da unção da risada. E quem é Benny Hinn? Benny Hinn é aquele falso profeta, aquele falso pastor que escreveu o Bom Dia Espírito Santo, aquele que é no túmulo de Aimee McPherson, se não me foge de memória, acho que é assim que fala, que é a fundadora da igreja quadrangular. Então ele ia até o túmulo dela e encostava para pegar uma unção, que diz que ele pegava unção, como se fosse uma transferência de unção, que também ele prega transferência de unção, confissão positiva. O que é confissão positiva? Eu tenho palavras positivas e essas palavras podem gerar aquilo que eu quero. Então ele prega isso. Então, o que aconteceu? Nessa igreja em Toronto, que na época era chamado Comunhão da Videira do aeroporto de Toronto, esse ministro, John Arnott, começou a pregar, juntamente com a sua mulher Carol. Eu acho que é isso mesmo, Carol. Eles começaram a pregar. Entretanto, certa feita, isso em 93, eles foram para uma viagem na Argentina, onde participaram de um culto, de uma reunião, e ali um líder das assembleias chamado Cláudio
Fredson, acho que é assim que se fala, ele pregou e chamou o casal à frente. Esse casal caiu de costas e ele perguntou se eles queriam receber essa unção. Eles falaram que sim. Então, quando eles voltaram para Toronto, isso em 94, eles começaram a germinar, a propagar esse falso evangelho, pois John Arnott dizia que ele caiu como um dragão e levantou como um leão de Judá. Ele começou a rugir como um leão. E começou nesses cultos, pessoas imitar animais, lobos, cachorros, todo tipo de bicho, leão. Então eles imitavam, eles rolavam no chão, eles faziam um circo, eles faziam do altar, eles faziam do evangelho um circo, apenas isso. Um movimento que nada tinha a ver com Cristo. Você encontra isso na Bíblia? Você encontra, a Bíblia demorou mais ou menos 1800 anos para ser concluída. Você acha, Deus da morte de Cristo, ou até antes, até agora, você já viu alguém cair e imitar algum animal no chão? Você já viu? Da onde que eles tiraram esse ensino? Aí onde está o perigo do que eu falo de novas revelações. É aí onde mora o perigo. É aí onde que mora. Então as pessoas dão ênfase àquilo que sentem, suas experiências particulares, e criam doutrinas, criam novas maneiras de cultuar a Deus em seus cultos antropocêntricos e cultos voltados para quê? Para o homem, voltado para o benefício humano, para as necessidades humanas. Então essa igreja depois, em 95, através do líder John Weiber, acho que assim se fala, ele não viu bases bíblicas para aquilo que está acontecendo na igreja da videira. Então eles foram expulsos, eles pediram foram retirados da comunidade. Então eles fundaram, quase o mesmo nome, a comunidade cristã do aeroporto de Toronto, em continuar com essas práticas. O que eu quero dizer, meu querido irmão? Que nada tem tanto o avivamento da Rua Azusa quanto a bênção de Toronto a ver com o Evangelho. Meu querido, o Evangelho é simples. Cristo era simples. Cristo usava palavras simples, histórias, ilustrações, parábolas, para anunciar o reino de Deus. E ele falou que os fariseus dificultavam, fechavam o reino de Deus para as pessoas. Mas, como o filho pródigo, que foi recebido pelo seu pai, com tanto amor, talvez você também tenha o outro filho que fale: por que você recebeu fulano? Por que você perdoou o ciclano se ele pecou, se ele errou? E Deus vai dizer para ele, para essa pessoa, vai mostrar para ele como o pai do filho pródigo disse: você sempre esteve comigo, tudo que é meu é teu, mas o teu irmão estava perdido e hoje ele se encontrou, ele estava morto e hoje ele voltou a viver. Então é isso que a gente tem que buscar, a simplicidade do Evangelho. É isso que a gente tem que buscar, um Evangelho que transforme as vidas. Não esses evangelhos, esses pregadores coach, não esses palestrantes. Eu escrevi no meu livro, está quase pronto, que é O Fogo Estranho, o lado oculto dos cultos. Eu falo sobre a quinta onda do pentecostalismo. O que seria isso? Eu estou percebendo, pelo cenário que está surgindo, nós estamos nos aproximando para uma quinta onda. Qual é essa quinta onda? É a onda dos pastores coach, do evangelho emocional, do evangelho das energias boas, o evangelho do culto para o homem. Nós estamos nos aproximando, nós estamos perdendo a identidade. E se não é eu, se não é você, homens que têm compromisso com a palavra de Deus, homens que somente pregam aquilo que está na Bíblia, não acrescentam nada, o que será de nós? O que será da comunidade cristã? O que será de nós? Hoje é mais fácil você ir numa igreja e ouvir uma pregação que enche os seus ouvidos, como diz em 2 Timóteo 4,3, palavras que afagam seu ego, palavras que colocam você nas nuvens. Nas nuvens do quê? Nas nuvens do quê? De um falso evangelho? Do evangelho de barganha, do evangelho de tomar lá da cá, é isso?
A W. Tozer, certa vez, disse que na igreja primitiva, os pais da igreja, os apóstolos, queriam colocar Deus dentro das pessoas. Hoje nós queremos encher a igreja de pessoas. Você está vendo a diferença? Hoje nós somos mais motivados em encher a comunidade. A nossa referência de uma igreja próspera é a quantidade, em encher a igreja, mesmo que sem qualidade, mesmo que sem a pregação do evangelho. Isso é evangelho? Isso é a pregação do evangelho? O apóstolo Paulo disse que ele prefere falar 5 palavras que as pessoas entendam, do que um monte de palavras que ninguém compreenda. Amém? Então é mais fácil uma comunidade que tem um número de pessoas que ali possa comportar aquele prédio, e que sejam pessoas temente a Deus, pessoas convertidas, pessoas que ouvem a palavra, e o pregador seja alguém que pregue realmente uma palavra expositiva, uma palavra que venha trazer o verdadeiro avivamento para a vida das pessoas. Avivamento é morte, o avivamento é morrer, como diz nosso amigo João Ramos. Eu sempre falo isso nas minhas lives, porque eu achei algo lindo quando ele falou disso. Nosso amigo João Ramos do Metanoia, que o avivamento é morte, e é morte sim, não há avivamento sem morte. Morte do pecado, o abandono do pecado, morte do velho homem, da velha natureza. E que Satanás sempre tem um barco esperando você para te levar longe de Deus, mas você tem que fugir desse barco. Os teus olhos têm que estar na luz de Deus, na luz que vem de Deus, e essa luz é Cristo. Essa luz é aquele que rompeu a eternidade e habitou entre nós, se fez carne. O verbo que se fez carne habitou entre nós e nos deu redenção. Então, nós somos justificados pela fé, não por obras. Obras são frutos de um regeneramento. Você compreendeu o que eu quis dizer? Então, que a partir de hoje, se alguém vir falar assim para você, o que houve na rua Azusa foi um derramado do Espírito Santo, você possa dizer, meu irmão, você está errado. Se você dizer que o que aconteceu na rua Azusa foi o Espírito Santo, então a Bíblia é mentirosa. Então a Bíblia está mentindo. Mas como assim? Sim, eu tenho 3 evidências, meu querido, que o que houve na rua Azusa não foi o Espírito Santo. A primeira, houve a evidência no falar em línguas como batismo. Dividiu entre os cristãos classe A e o B. Isso não é Cristo, isso não é o Evangelho. Segunda evidência, houve desordem nos cultos, como está em 1 Coríntios 14, 26. Terceira evidência, há erros sobre o uso dos ministérios e dos dons. Pronto, só aí que você já mata, não houve avivamento nenhuma. Foi uma farsa. Aquilo que houve foi uma farsa. E se você defende isso, você precisa voltar às Escrituras e pedir para o Espírito Santo iluminar a sua mente para você compreender realmente o que é o Evangelho, o que é a graça. Amém? E o que aconteceu em Toronto nem se fala. Nada tem a ver com o Evangelho. Mas tem pessoas que bebem dessas mentiras. Tem pessoas que bebem desse falso Evangelho. Tem pessoas que acreditam que houve o que Kenneth Hagin prega, o que Benny Hinn prega, e outros, é o Evangelho. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. São falsos profetas, como eu falei em Tito 3, do 10 a 11, como eu falei em 2 Pedro, do 1 ao 3, como eu falei em Mateus 7,15, sobre os lobos devoradores. Você tem que ser apto, como diz 2 Timóteo 5,15. Você tem que ser apto, alguém que maneje bem a palavra da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Se você conhecer a palavra, ninguém vai te enganar. Você vai saber onde seguir, o que fazer, o que acreditar. Mas a nossa crença está em cima desses pregadores coach. A nossa crença está em cima de religião, de filosofias humanas, do culto antropocêntrico, onde que eu canto, olha pra mim, olha pra mim. Olhar para você, você é um trapo de imundícia. É isso que você é, um trapo de imundícia. E não é eu que estou falando, isso está na palavra de Deus. Paulo disse que nós somos trapo de imundícia. Para quem não sabe, trapo de imundícia seriam aqueles panos que as mulheres usam quando estão no período menstrual. É assim que nós somos comparados. Você não merece nada. Se Deus quisesse destruir hoje o mundo, destruir, não seria injusto. Não há um que escape, ninguém que está aqui
não é pecador, todos somos pecadores, ninguém merece, mas Deus nos justificou na eternidade. Deus nos justificou. Nós somos seus eleitos, seus predestinados. Tem pessoas que têm dificuldade de entender a predestinação. Ah, mas se eu escolher um suco de uva em vez do laranja, ali já está o livre-arbítrio. Como é que tu vai dizer que a gente não tem livre-arbítrio? A predestinação é no sentido da soteriologia, da salvação. Coisas secundárias são coisas secundárias. O livre-arbítrio está dentro da predestinação. Está dentro da predestinação. Por quê? Porque se Deus, antes da fundação do mundo, já previu que pessoas, por iniciativa própria, iam decidir isso ou aquilo. Mas no fim, culminariam para a salvação, pois por isso Ele nos escolheu e nos predestinou antes da fundação do mundo. Então, para pessoas que têm essa dificuldade, não há injustiça em Deus. Você acha que Deus é injusto? E você acha que Deus não pode escolher quem Ele quer? Você quer botar palavras na boca de Deus? Você quer botar um novo evangelho, um novo plano de salvação na boca de Deus e no coração de Deus? É isso? Ele tem os seus princípios, Ele faz e age como Ele quiser. Então, essa é a mensagem de hoje, meu querido. Que Deus abençoe você. Espero que você tenha compreendido a mensagem. Eu vou colocar mais uma canção. E vamos fazer a oração final. Amém, meu querido? Vamos falar com o nosso Deus. Que Deus é bom. Senhor Jesus, está aqui a Tua palavra, Senhor. Tudo que nós precisamos está aqui. Quando é que a Tua palavra deixou de ser suficiente para algumas pessoas? Quando é que a Tua palavra deixou de ser secundária, deixou de ser primária para ser secundária no corações dessas pessoas? Oh Cristo, por amor Tu nos salvou. E que nós possamos lavar nossas vestes todos os dias no sangue do Cordeiro. Limpa nossos pecados. Limpa o nosso coração, Jesus. Nós queremos ser Teu. Nós queremos viver esse Teu Evangelho. Um Evangelho que não visa placas. Um Evangelho que não vê denominações. Mas um Evangelho que transborda a graça no corações dessas pessoas que hoje estão libertas pela Tua palavra. Como diz essa canção, a cruz não conseguiu vencer você, amado das nossas almas. A cruz não conseguiu vencer você, meu amado. Você rompeu a morte e hoje vive para todo sempre. Que todas as pessoas que estão aí do outro lado possam compreender a Tua palavra, Senhor, e que elas tenham uma nova postura, e que elas abandonem esses falsos profetas, abandonem esses falsos mestres e doutores, e sejam dependentes da Tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo, Jesus. Eu Te amo e eu preciso de Você. Você não é uma bengala, Você não é um amuleto, Você é a parte mais importante da minha vida, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Então, meu querido, espero que você tenha gostado da mensagem de hoje. Eu tenho só a agradecer, cada um que ficou até o final. Não tivemos um grande público hoje, eu divulguei muito em cima do laço, como dizem. Mas com certeza depois a gente vai compartilhar essa mensagem e muitas pessoas serão abençoadas. Com certeza esse vídeo vai circular. Esse vídeo também está disponível na Comunidade Cristã Convergente. Que Deus abençoe vocês. Logo eu estarei falando sobre o meu livro que vai chegar, que está em fase de conclusão, que é o Fogo Estranho, lá do Culto dos Cultos, que vai também, tudo isso que a gente falou está nesse livro. Então, que Deus abençoe, meus queridos, cada um de vocês. Amém. Com toda a minha vida. Deus abençoe.